Fala aí pessoal, tudo bem? Então hoje vamos agora para a nossa aula de número 4, dica número 4 aí referente ao Auto Design, a parte de PCB. E hoje nós vamos tratar um assunto que é bem interessante para os desenvolvedores. Muitas vezes o nosso formato da placa, a geometria da nossa PCB, às vezes ela pode ter geometrias complexas. Ou seja, não é só um formato retangular simples ou um formato circular, onde você consegue posicionar os componentes, fazer os pontos de fixação e pronto. Às vezes ela tem uma geometria um pouco complexa. E nós vamos utilizar um recurso muito bacana no Auto, que é a importação de arquivos. Por exemplo, essa geometria da PCB ela pode ser feita em qualquer outro software voltado à parte mecânica. Então ele pode ser feito num AutoCAD, ele pode ser feito num SolidWorks, pode ser feito no Solid Edge, e você usa esse formato de arquivo, importa para dentro do seu ambiente de PCB e você define aquele formato de arquivo, aquela região, aquela área, como sendo a sua parte de PCB. Tá? Ela vai se transformar na geometria da sua placa. Tá? Então hoje eu vou demonstrar para vocês como é feito esse processo e quais as ferramentas, quais os artifícios que tem que ser utilizados para chegar nesse resultado. Tá legal? Então vamos lá agora, vamos tentar fazer esse processo e que fique bem entendível aí para vocês, tá? Então a importação vai ser baseada no arquivo step, tá certo? Então eu vou demonstrar para vocês como é que é feito isso. Então vamos lá. Então só para os senhores entenderem melhor qual o formato que nós vamos importar, que será o formato STEP, que é o padrão que o Altium trabalha. Eu vou colocar aqui para a gente investigar o que é esse formato aí, tá? Então o que é um arquivo STEP? Então aqui fala o seguinte: STEP significa Standard for the Exchange of Product Module Data. Então, ou seja, é o nome oficial da norma ISO 10303, cuja tradução possível seria, né, padrão para intercâmbio de dados de produtos. Então trata-se de um padrão internacional para a integração, apresentação e o intercâmbio de dados de produtos industriais via computador. Então ele trabalha com vários softwares, né? Softwares CAD, CAM, CAI, PDM e EDM também. Então é só para ter uma pequena referência, um formato de arquivo padrão que você consegue trabalhar ele em vários ambientes de softwares, tanto CAD, CAM e o próprio CAI, que é o CAD é o auxiliado por engenharia, né? Então aqui é Manufacturing, né? Aqui é desenho auxiliado assistido por computador e aqui é engenharia auxiliada por computador, tá? Então maravilha, isso aqui é só para um breve resumo, só para não ficar muito vago. A gente fala do arquivo STEP e às vezes fica um pouco vago o que realmente significa, tá certo? Então fica a dica aí, quem quiser se aprofundar nesse tema é só estudar um pouquinho mais, ok? Então vamos lá para o que realmente interessa, que é a importação do arquivo. Então eu vou demonstrar isso aqui da maneira breve e bem funcional para todos tentar entender o que significa esse processo. Então vou criar aqui um arquivo novo, vou criar apenas um arquivo de PCB. Então eu vou em File, New, PCB. Já criei aqui a minha área de PCB, tá? Então vamos supor que eu já tenha essa forma geométrica em um arquivo STEP, que será a minha região da PCB, e eu preciso deixar ela nessa configuração para ter essa montagem. Então como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Place, 3D Buddy, Generic 3D Model, ou seja, vai ser um modelo genérico 3D. Então vou carregar o arquivo aqui. Então esse aqui vai ser o meu modelo STEP para PCB. Então eu já criei um arquivo STEP, que vai ser o meu formato geométrico. Então eu vou habilitar aqui a pré-visualização. Já está aqui o formato da minha placa que eu vou utilizar, tá vendo? Isso aqui já é uma prévia da geometria da nossa PCB. Então vou abrir
E aqui eu vou dar um OK para a gente importar esse formato para nossa PCB. Já está aqui. Então, para nós, né, chegarmos na visualização, vamos passar para o modo 3D. Então tá aqui. Preciso posicionar de uma melhor maneira. Tá? Aqui é a minha região de placa, que já está definida. E esse é o meu formato step. Então vou clicar em cima da minha peça. Vou rotacionar 90 graus no eixo X. Então tá aqui 90 graus. Agora sim eu consigo visualizar melhor o formato da minha placa. Então essa região da PCB eu preciso transformar nisso aqui. Tá? Esse é o requisito do projeto do formato da minha PCB. Então eu preciso alterar esse formato. Então agora eu vou vir aqui nessa ferramenta Designer, Bird Shape e Define from 3D Body. Então eu vou definir a minha placa em cima desse modelo Step. Então eu vou clicar aqui em cima dele. Já selecionou, tá vendo? Já fez uma pré-seleção do modelo. Vou clicar aqui novamente. Então ele vai me abrir uma janela dizendo a seguinte frase: Board Outline Creation Successful. Ou seja, foi criado a linha externa, né, o outline da placa. E aqui eu vou pedir, ó, ele está perguntando se eu quero modificar a posição do modelo aí, né, a altura, né? Então eu vou pedir para alinhar com a face top, tá, da superfície da placa. Então aqui eu vou dar um close. Olha lá, ele já alinhou e já transformou a minha PCB. Tá, aqui eu vou pedir para redesenhar, edit. Então eu vou dar um view, vou dar um refresh, ou apertar simplesmente a tecla End também funcionaria. Tá aqui, ó. A minha PCB, tá? Já foi criada agora, ela é essa região. Viu só que interessante? Então eu vou voltar os comandos para deixar bem frisado isso aí. Tá? Vou voltar. Então de novo, estou com a minha placa definida. Isso aqui já seria a minha região de placa. Já estaria definida aqui, né? Só que eu preciso alterar essa geometria. Então vou lá em Tools, Place, né? Desculpe. 3D Buddy. Vou selecionar um modelo 3D genérico. No caso, esse modelo Step. Já estou vendo uma pré-visualização dele aqui, tá? De como será. Vou pedir para abrir. Vou dar um OK para importar esse modelo para minha PCB. Já está aqui. Vou dar um Tab, já vou rotacioná-lo, ele está 90 graus. Maravilha. Vou pegar mais ou menos aqui o início da placa. Vou posicionar ele um pouquinho mais para baixo aqui agora, tá? Posicionar ele aqui mais ou menos, tá bom. Tá bem no início da placa. Mas pode ser em qualquer outra região, não teria problema nenhum, tá? Eu estou fazendo só para demonstrar. Aqui eu vou dar um S, que só preciso de uma peça dessa. Então tá aqui, ó, já inseri ele na minha PCB. Agora eu preciso definir que esse modelo Step vai se transformar no meu modelo PCB. E isso vai passar a ser a placa. Então vem aqui em Tools, tá? Na verdade aqui em Design, desculpe. Bird Shape, vou pedir para definir em relação ao corpo 3D. Então vou clicar, já fez uma pré-seleção, dou um clique novamente. Vou pedir para alinhar com a face top da PCB. Vou dar um close. Vou pressionar a tecla End para dar um refresh, né? Atualizar a minha imagem. Pronto, já está totalmente definida a minha PCB em relação a esse meu modelo. Que interessante.
tá? Vou colocar uma cor que nós ainda não utilizamos, vou usar vou pegar como por exemplo aqui o Red, e aqui seria a minha PCB. Olha só que interessante. Então já está aí o meu modelo de PCB baseado no meu modelo STEP. Então, se minha placa, se eu fosse colocar os componentes aqui, distribuir nessas regiões, então eu não teria nenhum problema, tá? Já está com os cortes, já está totalmente alterado. Tá? Vou colocar a visualização aqui em cores reais, né, que nós usamos no modelo 2D, e aqui só teria basicamente a furação ali, né? O modelo do recorte. Então vou passar para o modelo Red novamente, porque eu não tenho nenhum trilhamento passado ainda, não tenho nada. Tá? E vou definir a minha origem, por exemplo, eu posso definir a origem aqui, mudar para o modelo 2D. Esse modelo Step que eu coloquei aqui, eu já posso até removê-lo, tá vendo? Não preciso mais dele, só foi uma referência para realizar a montagem. Só posso dar um Del e eu vou manter as mesmas características da PCB ainda. Se eu chavear para o modelo 3D, ainda está lá, íntegro, tá? Então vou colocar agora a minha referência de origem aqui no centro desse furo. Então Edit, Orange Set. Então vou setar exatamente aqui, ó, a minha referência do pino 1. Tá? Agora eu vou lá no modo 3D. Olha lá como é que ficou a minha origem, tá? Exatamente aqui onde eu posicionei. Tá? Então, para geometrias complexas, coisas do gênero, nós podemos utilizar esse recurso para o desenvolvimento da placa de circuito impresso. Tá? Vou ampliar aqui essa escala só para a gente ter uma visualização dela um pouco mais expandida, né? Vou mudar a escala aqui. Então eu vou colocar uma relação aqui para 5. Como ela já aumentou bastante aqui, tá vendo? Bem interessante. Então aqui eu só tenho, na verdade, a minha placa lisa sem nenhuma parte de cobre ainda nessa superfície. Certo? Então nós podemos usufruir desses recursos, tá? Sem problema nenhum. Não teria problema nenhum a gente usufruir desse recurso para geometrias complexas no desenvolvimento de placa de circuito impresso. Tá certo? Então espero que vocês tenham gostado, espero que realmente tenha sido útil esse tópico, né, de importação de arquivos. E fica a dica aí para as próximas aulas, já vou desenvolver um novo tema, então agora são mais dicas, né, são mais toques aí, familiaridades com o software para desenvolvimento futuro, né? Então já foi dado todo o roteiro de como desenvolver, de como gerar esquemático, de como gerar as PCBs, e agora realmente é só trabalhar novas ideias e agregar dentro desse desenvolvimento que já foi feito ou ainda será realizado. Tá certo, pessoal? Então fica mais essa dica aí da aula 4, dica 4 de PCB. Espero que vocês curtam, né? Quem gostou dá um joinha aí, quem acha que está agradando, compartilhe essa informação com os demais. E caso os senhores queiram dar algum toque ou alguma dica de conhecer alguma ferramenta que não domine em 100%, passa para a gente, para nós tentarmos desenvolver uma videoaula específica, como foi o caso lá que o Lucas tinha pedido, né, de múltiplos trilhamentos. Então eu fui buscar essa informação e nós desenvolvemos aí aquela aula anterior. Eu acho que ficou bem legal e deu para exemplificar bem a utilização dessa ferramenta. Tá bom? Então fica a dica aí e nós nos falamos, vamos se ver aí na próxima videoaula então. Tá bom? Então até mais, pessoal. Quem gostou aí dá um joinha e até a próxima. Valeu, até mais.